estudar a Tua palavra. A Tua graça seja sobre nós pedimos perdão dos nossos pecados, a Tua bênção, Senhor, para que este momento aqui seja agradável aos Teus olhos, que nós possamos aqui, na luz do Espírito Santo, as Tuas Escrituras Santas, conversar, Pai, sobre Ti, aprender sobre Ti, Senhor, todos nós, que todos os alunos, todos esses que estão aqui, os que vão entrar, os que sempre participam, os demais alunos de outras matérias, junto com os seus professores também, Senhor, possam estar, Pai, crescendo no conhecimento da Tua palavra. Pai, agradeço, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, nos dê sabedoria, nos dê da Tua unção, nos dê essa capacitação, pois queremos com isso, Senhor, ensinar outras vidas, queremos primeiro aprender, primeiro, Senhor, ser conosco essa palavra linda, para depois, então, Senhor, usarmos a nossa vida e até mesmo, que é o ideal, Senhor, influenciar outras vidas, nosso Deus. Que assim seja sobre todos nós. Oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito boa noite. Que legal que vocês já estão por aí. Bacana, mais uma vez. Temos aí a oportunidade. Boa noite, Aurelino. Que bom que você chegou. Ótimo. Meus queridos, nós vamos aqui terminar uma parte dos nossos estudos, que é o Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, porque a gente depois vai continuar uma outra parte, mas antes, né, é muito bacana, é muito bom que nós façamos o seguinte, tá? Nós vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, tá? A aula passada, para trazer à nossa memória aquilo que nós já vimos, a gente poder fixar melhor, e depois, então, a gente parte para esse capítulo 11 até então. Nós vimos na aula passada que o nosso personagem principal aqui das últimas aulas, o Noé, né? O Noé, eu não sei se você conhece, né? Mas tem uma musiquinha da escola dominical, né? Pam, 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 é Noé que está batendo. Pam, 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 ele está obedecendo. Pam, 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 ele está fazendo o que o nosso bom Deus lhe mandou. Essa era uma música que nós cantamos aqui de vez em quando, né? Sempre cantávamos no nosso escola dominical. Então, no capítulo 7, no capítulo 10, capítulo 9, nós temos aí a Noé saiu da arca, ficou bacana, tá certo? Nós comentamos bem rapidamente ali para que a ordem era não comer a carne com sangue, a questão da pena de morte, vimos o acordo, que até nós chegamos a comentar, né? Tenta imaginar as pessoas, as primeiras pessoas que saíram da arca, ao verem novamente a formação de chuva, vamos falar assim, né? Ao sentir a chuva, ao ver a chuva, né? Qual seria a reação deles, né? Vai ter tudo de novo, será que vai? E aí tava aquele pânico, aquela correria, aquela coisa, né? Então, aquele arco, que é o arco-íris, né? Aquela promessa de que não seria mais destruído com água, né? A gente viu isso daí, beleza? Também a Bíblia, ela é muito clara, ela é honesta, né? No sentido de que ela não esconde, né, as falhas de seus heróis. Vou falar a palavra herói, tá bom? Dos seus personagens, para nós, os servos de Deus. No caso do Noé, ele se embriagou, tirou a roupa, né? Ficou lá nu, e o filho dele mais novo viu e fez saber aos seus irmãos mais velhos de uma maneira desagradável. E como nós vemos no relato, o respeito ao pai foi tamanho, né, dos outros dois irmãos, que eles colocaram uma capa na beirada do ombro de um, na beirada do ombro do outro, e de ré, vou falar essa palavra, de costa, para não ver a nudez do pai, né, respeitando, cobriu o corpo para depois. Aí quando o Noé soube daquela situação, do que o mais novo fez, aí vem aquilo que nós vimos ali, a maldição, vamos dizer assim, sobre o cão, que depois nós vimos na nossa... E nós vamos relembrar um pouquinho do mapa já, tá? Ali dele ser o servo dos seus irmãos. Beleza? Aí, no capítulo 10, nós vimos ali o começo
das descendências, né, dos filhos, o que aconteceu, aonde foi. Por gentileza, ô Daniel, coloque o mapa aqui para a gente dar uma. Para a gente começar aqui a relembrar, ver o mapa que nós vimos da aula passada. Por gentileza, Daniel vai. Seja bem-vindo quem chegou agora, tá bom? Muito boa noite. Boa noite, Davi. Beleza? Boa noite, Boa noite. Alex. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. O Fernando está por aí também? Tá aqui do lado. Tá aí do Boa lado? noite, pastor. Boa noite, Tá. minha querida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui relembrando. Escondido das câmeras. Oi? Ela se esconde da câmera. Ela se esconde da câmera. Tá bom, tá, joia. Tá. O Daniel, pode ir passando. Então, nós vimos aqui no mundo antigo. Aí, para um pouquinho. Então, relembrando, onde aconteceu as nossas histórias. Eu até coloquei, vou colocar aqui. Eu gosto de ver mapa, cara. Né? Eita, tá aqui. Eu já mostrei na última aula, né? Mas é só para a gente. Aquele mapa. Esse mapa que vocês estão vendo aí é o mapa. É esse mapa aqui, ó. Que eu já mandei. Não mandei para vocês esse mapa? Fala para mim aí. Não mandei? Não. Não, então vou mandar. Então, esse mapa do segurando, ele está detalhado um pouquinho aqui. Será que consegue ver? Alguém pode me dizer alguma... Você está vendo ao contrário? Estão vendo Tá certo. certo, Silvio, tá certo. Ó, Tá. Mar Cáspio, dá para ver. Isso, agora, muito obrigado. Agora, olha no mapa aqui na telinha aí de vocês, né? Vocês estão vendo o mapa na telinha, não é? Tá. Então, onde está esse quadradinho vermelho é onde se passa a história bíblica. Por isso que nós chamamos de o mapa do mundo bíblico, o mapa do Velho Testamento, vamos assim dizer. Beleza? Gente, devagar. Ó, onde eu vou colocar o mouse? Volta um pouquinho, querido. Volta. Isso. É que aparece aqui para mim, não sei se aparece para você, aquela manchinha de um pino e o fone. Mas eu vou tentar. Mais ou menos eu estou colocando o mouse. É o mar Mediterrâneo. Você consegue identificar? Eu não consigo ver seu mouse. Não? Tá, então desculpa. O Daniel falou aqui que vocês não conseguem ver. Tá bom. Então, voltando agora. Então, onde está esse retângulo? Vocês estão vendo um retângulo vermelho? Tá, aonde está o retângulo vermelho? É esse mapa aqui. Tá bom? Onde está o retângulo vermelho? É esse mapa aqui. Tá? Então, a gente deu para saber onde as histórias ocorrem. O próximo, por favor. Isto. Então, tá. Agora ele está um pouquinho aumentado, tem um pouquinho de nome. Tá bom. Essa Mesopotâmia é um nome grego, né? Quer dizer meio dos rios, né? Então, por quê? Porque ali fica a terra-planície, né? Junto com os rios, né? Muito conhecido ali a parte da Babilônia, que na Bíblia chamada de Babilônia, tá? Infelizmente, eles não vão ver o mouse, né? Não vai, né? É porque tem o mar Mediterrâneo. E embaixo dele, vocês estão vendo um risquinho azulzinho? É o Rio Nilo. Alguém tem... Então, do lado direito, onde está escrito África. Então, esse é o Rio Nilo. Para cima, tem dois Vzinhos, assim, um Vzinho. Aí é a parte do Golfo do Mar Vermelho. Subindo o Mediterrâneo do lado direito, onde está o verde, que é terra, ali é a Canaã, a terra prometida, ali que ocorre todas as histórias dos juízes, dos profetas, aquela beiradinha ali. Tá? Seguindo agora o verdinho, está escrito Mesopotâmia, tem dois riscos azuis, então esse é representando o rio Eufrates, o rio Tigre, aí depois eles se unem, fica só o rio Eufrates, e ele vai para a parte, né, do Golfo Pérsico, aí, que pertence ao Mar da Arábia. Então, essa região é onde aconteceu as nossas histórias, tá? O mundo persa, nós já vamos chegar lá. Só para reconhecer, depois, mais para frente, nós vamos ter um mapinha para a gente mais detalhado. Mas, vai, outro, para frente. Isso. Tá aí. Esse mapa, agora ele está... Tem como eles verem um pouquinho maior, irmão? Fica só desse tamanho. Ó, aonde está a Mesopotâmia, o rio Eufrates ali? Onde está escrito Babilônia? Isso. Então, aí, certo? Nessa situação, um pouquinho mais para cima, foi a história de Noé.
Tá certo? Isso, querida, aí. Isso, Arã, para você já reconhecer o nome. Então, você imagina um arco do lado direito para o esquerdo, é como que no meio tivesse aí o deserto, vai fazer um arco, você vai saber depois, nós vamos explicar depois, direitinho, esse arco, esse crescente fértil, nós vamos falar já, que nós vamos já adiantar a viagem um pouquinho para você saber que nós vamos depois comentar, lógico, da vida de Abraão. Mas voltando aqui, essa aí, Nínive, lembra lá do Nínive? Nosso personagem maravilhoso, o amável, né? O cara que mais era apaixonado por Nínive, é o Jonas, né? A primeira pessoa que fez a viagem submarina, né? Muito bem. Então, o próximo mapa. Vamos lá. Isso, o mundo, a Pangeia, que nós estudamos isso na escola, não quero falar isso, senão eu vou fugir um pouquinho. Aqui está, isso, volta um pouquinho, isso, do dilúvio, isso, essa é a nossa data aí, 2300 mais ou menos, tá? Antes de Cristo até 1900 aí, essa é a nossa era, nosso tempo de estudos aí de Noé. Depois eu vou falar sobre essa coluna que tem aí Abraão, Israel, conquista, monarquia. Isso tudo é uma delícia a gente estudar isso, gente, é muito gostoso. Aqui tem histórias riquíssimas, tá bom? Riquíssimas mesmo, tá? Para frente, vamos lá. Isso, após o dilúvio, nós já vimos isso, vai mais. Isso, fixou-se ali, olha lá, isso. Agora, sim, só para relembrar, Sem, um dos filhos de Noé, ele ficou naquela região do mar Mediterrâneo. Agora fica mais fácil você entender, não é verdade? Então tá lá, o mar Mediterrâneo, aonde está a terra. Isso, obrigado! Ótimo, Sem está nessa região aí. Aí tem aí os judeus, aí toda aquela turma dos filisteus, os fenícios, tá? Essa parte aí. Ótimo. Então você já pegou um pouquinho. O próximo, por favor. Isso. Os descendentes de Sem. Então todos eles aí, olha do lado direito aqui, gerações e gerações, olha o que eles saíram lá, os elamitas, os assírios, os caldeus, toda aquela turma. Eles são, como todos eles, né, eram meio aparentados, né? Vamos dizer assim, tá bom? Continue. O próximo. Aí o de Cã, toda a Etiópia, aquela parte do Egito, vai lá. O Nimrud, que foi o cara que nós vimos um pouquinho lá, que nós vamos ver depois aqui, rapidamente. Então, para você ter agora a noção, os descendentes de Cã, toda aquela listinha lá, onde eles dominaram, onde... os cananeus, aí os belezas dos cananeus, né? Os amáveis cananeus que sempre mandavam beijinhos, né? Para os hebreus, né? Na ponta da flecha. Vai, no próximo. Isso, Jafé, povoou parte da Europa, um pouquinho mais para cima. Isso, onde tem lá a turma da Europa, que nós já conversamos isso um pouquinho, alguns povos. Isso, continua. Isso, então tá aqui. Aí, tá bom? Olha só, do Jafé, os mais conhecidos gregos, né? Nós estudamos na escola os gregos, né? Os medos e persas, é tão gostoso. Por isso, os medos e persas. Você vai ouvir isso quando você está lendo Daniel, que eram dois povos que fizeram um trato para não ter guerra entre eles, a lei dos medos e persas que não se pode mudar. Por isso que Daniel foi jogado na cova dos leões. Eles lembram ao rei, o senhor se lembra, né, da lei dos medos e persas que não se pode revogar? Quer dizer, se quebrasse essa lei, tinha guerra, tá? Então, o rei, uma vez, o seu anel na lei, né, colocava a marca d'água, a marca do sinete dele ou do anel dele na lei, pronto, tinha que acontecer a lei, tinha que obedecer. Por isso que Daniel foi jogado, né, na cova dos leões. Vamos lá, outro. Tá. Isso, antiguidade, pronto, nós já vimos isso aí. Então, nós já fizemos uma recapitulação dessa parte aí, tá bom? No capítulo 10, vamos lá para a nossa Bíblia. Isso. No capítulo 10, na nossa recapitulação da aula passada, eu quero destacar aqui um camarada que 10, no verso 9. 10, então Gênesis 10, verso 9. Isso. Vamos lá. Vamos por enquanto aqui. Tá? No verso 9, nós temos um camaradinha. Vem vindo toda a lista de pessoas, tá bom? Vou ler aqui. Cush gerou a Nimrod, ou Nimrod, como alguém quer falar. Olha aí, está até na tela, você pode acompanhar. O qual começou a ser poderoso na terra. Então, todos os feitos dele foram de conquistas
magníficas. Não vamos menosprezar que o cara era o cara da guerra, tá? E quando um cara começa a se destacar, os seus comandados o elegem ainda mais. E aí os seus comandantes, né, aí coloca ele para muito mais coisas ainda, até o ponto que ele mesmo, né, se tornou o comandante de toda aquela região por onde ele estava. Ele fundou várias cidades, tá certo? Então foi valente caçador diante do Senhor, né? Ponto. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Só que a nossa tradução em português não nos ajuda aqui na hora do nosso estudo, nessa hora, infelizmente. Porque quando fala poderoso, algumas traduções, por isso que é bom estudar um pouquinho do hebraico, né? Quem sabe nós aprendemos o hebraico, né? Se você souber, quem sabe alguém, você aí, né? Alex, você aprende o hebraico, vai ensinar pra gente aí alguma coisa. Então se perdeu um pouco o sentido, igual aquele lá do se arrependeu. Ele teve uma tristeza profunda, nós vimos isso. No caso aqui, poderoso caçador, quer dizer, ele afrontava Deus, esse era o problema. Então esse é o problema da tradução, que dá um melhor entendimento, quando se fala aqui diante do Senhor, nesse caso ele não era servo de Deus, não, ao contrário, ele era totalmente idólatra, ele era alguém que se colocava contra Deus, tá certo? Então, para você ter uma ideia como é que né, para a gente poder finalizar essa partezinha, o princípio do seu reinado foi Babel. Babel, depois nós vamos estudar, Babilônia. Que Babilônia era de Deus? Não tinha nada com Deus lá, tá certo? Então esse Nimrod, ele vem de um pensamento, de uma atitude de domínio, né, literalmente da lei do mais forte. E aí depois ele abre aqui, daquela terra saiu para a Síria, olha só, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Para ele chegar lá, ele dominou aquele povo lá. Ele colocou a lei dele lá, entendeu? Então, ele calar. E a grande cidade de Hessen, Nisraim. Então ele foi um cara, esse Nimrod, ele não ficou a gente olha aqui, pode pensar, ele ficou num lugar só? Não. Ele foi em vários lugares. Aquela região lá ficou como eles, né? O grande rei de todas aquelas regiões. Ou seja, haviam reis. Ou foram mortos, ou ficaram submissos a ele, tá? Então, fica bem claro para a gente entender um pouquinho aí, né? Dessa turma lá, no capítulo 15, no verso 15, Canaã gerou Sidom, seu primogênito, olha de onde vem o povo. Só estou relembrando, tá, pessoal? 18, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Gente belíssima, amáveis, né? A gente conhece já, a gente sabe. Se você tem alguma dúvida, vai no livro de Juízes, vai ver lá, vai no livro do Reis, você vai conhecer as pestes, você vai conhecer o naipe desses uns aqui, tá? O limite dos cananeus foi com Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. Olha só, então você vê aí, tá? Então, por isso que é bacana a gente ir um pouquinho detalhado, demorei um pouquinho a mais sim, que é para dar uma luzinha, para quando você for estar lá na frente, fique melhor aí nosso entendimento, os nossos estudos. Nós vimos no capítulo 10, né? Isso, ótimo. Tá bom. Agora, o capítulo 11. Beleza, tá aí. Capítulo 11. Então, vamos aí para o capítulo 11. O capítulo 11 tem uma situação de que quando o povo já estava grande, Nimrod já era o cara, ele estava mandando e desmandando, tá? Ninguém entrava em treta com ele, que sabia que ia morrer. Então, ele era o Hitler. Ele era aí não sei não se o Hitler não era descendente, o cara é tão ruim, velho. Mas vamos lá. Capítulo 11 do livro de Gênesis, capítulo 11. Então vamos devagar aqui. Eu vou pedir para Gabriela, lê para nós aí, Gabriela, verso 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Isso. Então, isso é bom a gente... Então, por que naquelas regiões, mesmo já tendo os seus reinos, eu quero destacar, por gentileza,
eu quero falar com vocês algo aqui, dessa época aqui. Havia, não está aqui na Bíblia, mas na história sim, e vale a pena a gente colocar aqui. Essas cidades aqui, que se destacam, fazendo um estudo mais profundo, você vai aprender que elas eram cidade-estado. Cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Vamos colocar... nós temos gente da onde aí? Só para relembrar rapidinho. Duartina. Me ajuda aí. Cornélio. Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Tem mais alguém? Orelina da onde? É do Santa Cruz do Rio Pardo também? Sou. Isso. Então vamos lá. 4 cidades. Então, 4 cidades. Cornélio. Tem Nova Fátima, o Davi, né? O Davi e Nova Fátima. Sim, então tem Cornélio Procópio, Nova Fátima, São Paulo, Duartina aí. Só Duartina? Santa Cruz do Rio Pardo. Então tá. Essas cidades, elas fazem o que quer ou elas prestam ainda uma certa obediência e regras de alguma outra cidade? Elas seguem alguma coisa de alguma outra cidade? Sim. Sim. No nosso caso, Curitiba. No caso do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Campo Grande? Campo Grande, Campo Grande. Se eu erro aqui, eu passo vergonha, hein, Gabriela? Ai, lá. Não, tá bom. Então, o que eu quero dizer? Cidade e estado é a diferença em nós. Cidade e estado, ela não obedece, ela não segue regra de nenhuma outra cidade. E por isso, havia guerras para conquistar lugar de águas, lugar de minérios, lugar de segurança, lugar de plantação. Então, fazia muitas guerras ali para se manter o poder de uma cidade sobre a outra. O Nimrud, o cabra era tão ruim que ele conseguiu passar o rodo em todas essas outras cidades, estados. Então, essas cidades-estados ficavam dependentes dele. Então, quando você lê cidade-estado, era uma cidade fortificada, grande, que não seguia a regra de nenhuma outra cidade. Cornélio Procópio tem que seguir orientações de Curitiba. Santa Cruz do Rio Pardo, capital São Paulo. Três Lagoas, Campo Grande. Então, aqui não. Aqui elas totalmente eram independentes. Por isso que tinha o seu rei, o seu exército, as suas leis, o seu dinheiro, o modo que eles viviam, a sua cultura, e os seus deuses também, tá certo? Só que no capítulo 11 tinha uma coisa que ajudou muito, entre aspas, o Nimrud. Uma única fala. Uma única, como falava a mesma, a tradução da Gabriela está muito boa, falava a mesma palavra, no nosso caso fala a mesma língua, né? Então, eles ficavam fácil para um domínio, ficava fácil para dominar, porque o idioma ele não tinha problema, né? Então, no verso 2, sucedeu o quê? Partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, que é aquela parte lá dos rios, entre Rio Tigre, Rio Eufrates. Agora fica mais fácil para você entender, não é verdade? Quando a gente apresenta o mapa, fala o nome, mostra a região, faz a diferença de cor, o que é água, o que é terra, o que é rio, e quando vê aqui, aí fica mais fácil você entender, dá para você agora localizar onde é que essa parte aí, tanto agora na aula passada, nós comentamos isso. E habitaram ali, porque aqui era reto, era muitas águas, ficava fácil para plantação, ficava fácil para cultivar, ficava fácil para transportar, ficava fácil para fazer moradia, né? Estava tudo bem, ficaram tudo concentrado ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Eles descobriram, sim, com o passar do tempo, eles descobriram a tecnologia de construção. Tem construção, tem coisa em pé lá até hoje, tá? Tem coisa em pé desses construtores aí até hoje, naquela parte lá. Não sei se você lembra, uns 4, 5 anos atrás, quando o Talibã estava tomando conta de tudo, passou no jornal, passou muita coisa, eles destruíram aquilo que
a ONU considerava como patrimônio mundial, que eram umas montanhas, e tinha cheio de desenhos. Está certo que era idolatria, é tudo aquela coisa dos mesopotâmios e tal, mas aquilo como arte, como cultura, aquilo era para ser preservado, porque aquilo era um povo, era uma história. E os talibãs foram lá e detonaram tudo, isso há 5 anos atrás. Então, se isso há 5, 6 anos atrás, isso foi feito, imagine naquela época quando um rei dominava o outro. Só para lembrar, quando um rei egípcio, eles tretavam entre eles, o rei que vinha depois, eles tentavam tirar de tudo, acabar com o nome, todas as inscrições, o dinheiro, a família, a descendência, tudo que ele fazia, os escribas eram mortos, só para ter uma ideia, só porque escreveu a história do outro rei, só para ter uma ideia, né? Então, aqui, nesse lugar que eles voltando, os tijolos que eles fizeram, para você ver, eram tão bons que ainda tem esses tijolos nos museus. Ele ainda tem lugar que está lá o tijolo, para você ter uma ideia, tá? Então, aqui vai falar que eu sou arqueólogo, eu não sou, eu só gosto dessas histórias, tá bom? Quem sabe um dia uma coisa, quem sabe eu vou lá tirar uma foto e mando para vocês. A Kelly falou assim, que quando nós fomos, nós temos vontade de ir lá conhecer aquela parte, tirar foto com um camelo, ela quer porque ela colocou na cabeça que ela quer tirar uma foto com um camelo, né? Então, com o sol ao fundo. Então, nós vamos lá no Rio Nilo, vamos alugar um camelo, nós vamos tirar uma foto e depois eu mando para vocês, tá? Então, lá, voltando aqui. Queimei os tijolos. Os tijolos serviram-se como de pedra, betume e argamassa. Então, olha o piche, já comentei isso da arca. O que nós usamos hoje, em 2021, aí você pisa no piche, aí a ideia deles até hoje. Essa ideia de asfalto é deles, tá? Você tem uma ideia, como é que os caras também raciocinavam. Verso 4. Disseram, vinde, quer dizer, chamando, né? Convocando, edifiquemos para nós uma cidade. Bom, até aí tudo bem, cidade. Porém, o versículo continua. E uma torre cujo topo, ou top, chega até aos céus. Aí já fugiu, já estava fugindo de Deus ficar todo mundo junto. Não era isso a ideia, né? Era para povoar. Lembra que desceu da arca, era para povoar a terra, lembra? Né? Lá nós vimos lá no capítulo, né? 9, bem rapidinho. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui ele fala, vinde, vamos ficar junto, vamos fazer uma só cidade, e uma torre, uma danada de uma torre, né? Bom, toda cidade poderia ter uma torre, não tem problema. Torre de segurança, torre de visão, que é uma coisa de segurança, de exército, beleza. Porém, esse aqui tinha uma outra desejo, vamos falar assim, que chegue aos céus. Aí ele entra, que chegue aos céus. O que Sinirut estava querendo? Vamos falar aí. O que Sinirut estava querendo, Ronaldo? Ele queria demonstrar a sua força, né? Seu poderio. Força, poder. Vamos ver. O que Sinirut estava querendo, Aurelino? Eu creio que queria fazer uma torre bem alta para se livrar de um outro dilúvio, sei lá. Você andou pesquisando, olha aí, o que o seminário desperta do coraçãozinho dos estudantes, né? Também, meu querido, também, bem grande. Então, uma das coisas que a gente pode, já que o Aurelino, né, fez um golaço aí, exatamente isso. Eles estavam, como a história era muito, todo o século todo, né, tinha pessoas que, mesmo que depois do dilúvio as pessoas foram diminuindo o tempo de vida, a história ainda era contada. Aquilo ainda colocava pavor, medo, lembrança. Então, isso era os historiadores afirmam isso, que também era algo para que pudesse escapar de um novo dilúvio. Olha como eles estavam atravessados com Deus. Olha como eles estavam longe. O que era o arco? O arco era para quê? O arco-íris era para fazer o quê, né? Na visão do homem, da visão das pessoas. Para lembrar da aliança que Deus tinha com o homem, é isso? Vamos melhorar um pouquinho. Quem fala alguma coisa a mais aí? Vai, Davi. Para que tinha lá o arco-íris? Eu falei na aula aqui. Oi? Fazer uma aliança com o homem que ele não afundaria a terra com água. Exatamente. Então, como
Deus também se lembraria da promessa que fez para o homem, né? Isso, então ia acontecer que não ia mais acontecer o dilúvio. Mas como eles não conheciam a Deus, não tinham intimidade com Deus, eles não temiam a Deus, eles não cultuavam a Deus, um dos motivos dessa torre aí, né, era justamente para também, se acontecesse algum outro dilúvio, quer dizer, a mesma, mas também, né, vamos, os cristãos, vamos colocar nós também. Muitas vezes a gente sabe da palavra e não crê, não obedece, porque é orgulhoso, é vaidoso, coração duro, e ainda mais. Eu vou apimentar um pouco mais. E lá no deserto, vocês vão pegar o maná, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não era para guardar, lembra disso? O que eles fizeram de segunda para terça, entre aspas? Colocaram dentro da bacia, e no outro dia, cheirou mal. Na sexta-feira, Deus ordenou, vocês vão pegar para o sábado, para o domingo, lembra? Que não ia ter problema. O que eles fizeram sábado de manhã? Eles foram lá para ver se tinha. Não acreditaram na promessa, né? Então, esse aqui é o nosso xerox, gente, tá bom? Então, esses camaradas aqui, como ele também queria. A outra parte, eu quero agora, vamos tentar de vocês aí, um outro ensinamento que a gente pode tirar. Quem quiser ler o versículo de novo, ajuda. Lê o versículo aí. Vamos lá. A Brenda está aí? Estou. Então, Brenda, lê de novo para nós o verso 4, para a gente poder sugar ainda mais. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então tá. Fugir de um futuro dilúvio. O que mais a gente pode tirar desse versículo? Kessia? É tão fácil. A coisa aqui, ó. O que quer falar? Eu acho João, que... não estou te ouvindo, João Maranhão. É Ronaldo. Não. Não, eu pensei que você ia falar, João. Então vai, Ronaldo. Bom, pelo que eu entendo aqui, ele queria ser reconhecido pelos demais também, né? Pela sua força. Eu tô só focado nisso hoje. Tá bom. Assim, será famoso, seria espalhado. Isso ele já estava. Ele queria muito mais. Aonde ele queria ser reconhecido, Ronaldo, está no caminho certo, cara. Só lê o versículo. Aonde ele queria? No céu. Aonde ele queria chegar? No céu. Ele queria se igualar No céu, com quem? sim. Com quem Deus, ele né? queria? Com Deus. Com Deus. É por isso que eu falei que ele queria demonstrar o seu poderio, né? Exatamente. Ele queria mostrar o seu nome, fazer marcado na história e fazer uma torre para essa torre tocar na onde? No céu. Para quê? Porque ele e quem estivesse com ele ficar com o nome na história. Nós vamos para o céu. Em outras partes, nós vamos construir porque nós somos sábios, nós somos um exército grande, nós temos tecnologia, nós descobrimos como fazer os tijolos não quebrarem, resistentes, toneladas, um tijolo aguentar toneladas e milhares de toneladas e não sequer rachar, os tijolos ainda estão lá, em algumas partes, né? No caso, a cidade, as pontas, as estradas, as pirâmides é uma ideia também, que está lá em pé até hoje. Então, uma coisa, ele queria chegar no céu. Humanamente, ele... Não tem gente assim? Não tem igreja que ensina isso? Não tem? Aqui tem igreja pentecostal que ensina que você perde a salvação. Aí depois você faz tudo de novo pelas suas obras, por seu próprio esforço físico, aí você ganha a salvação de novo. Será que é só aqui em Cornélio? Constrói sua própria torre, né? Constrói. Linda frase, Gabriel. Deus te abençoe. Linda frase, constrói. Tem muita... Lembra lá, tem muita gente colocando folha de figueira, tem muita gente... Eu tinha colocado alguma coisa com isso, mas não. Tem muitas igrejas construindo suas torres. Tem muitos crentes querendo a obra, eu faço. Vocês entenderam, então, a lição? Se vocês não pegar nada essa noite, vão pegar o que a Gabriela falou. Entenderam, irmão?
Esse Nimrud, ele representa todo tipo de pessoa que por si, pela sua vontade, porque eu sou santo, porque eu não sou igual àquele outro, não sou daquela igreja, eu não sou assim, eu não faço isso, eu não como carne de porco, eu não aquilo. Você entendeu que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas tem muita gente construindo suas torres. Tome muito cuidado, nosso coração precisa estar sempre se curvando à obra de Cristo, sempre se curvando às palavras, estando sempre se alimentando de estudos bíblicos para sair uma frase maravilhosa dessa aí, da Gabriela. Anote essa frase vocês, eu vou anotar, anote, muita gente construindo a sua torre. Né? Então, voltando ao nosso texto lá. Então, aí, ele que, para que o povo, esse cara era sábio. Para que o povo pudesse topar, olha o que o versículo fala, tornemos, quer dizer, é plural, é nós, né? Serve o nosso nome. Então, nesse convite desse versículo, ele coloca assim, não, vamos fazer que a gente vai arrebentar, nós vamos bombar na internet, o nosso nome vai ficar, entenderam, gente? Olha quanta coisa a gente pode tirar desse único versículo. Nós esprememos aqui, o Espírito de Deus aqui nos guiando para a gente, né, entender mais. E aí... Ô, Silvio. Oi? Ó, minha versão fala assim, ó. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Isso. Nessa aula, as minhas aulas, eu tento outras versões para poder enriquecer ainda mais a nossa aula. E tem um texto que fala que queria fama. Eu aprendi fama, o meu nome, nós vamos aparecer bem, fazer para aparecer, fazer para ficar na frente dos outros, melhor que os outros, fazer com que os outros fiquem abaixo da gente. Então ele tinha essa ideia aqui, muito boa, né? Essa versão aí, ajudou muito. Eu tenho outra coisa para a gente poder espremer ainda mais esse versículo aí. Quando ele fala aqui, para que sejamos espalhados, cada cidade-estado tinha os seus deuses. Além de ser seus deuses, tinha um deus central. Então, eu vou colocar aqui a imagem, vou pedir pro Daniel, coloca a imagem já, então, da torre aí, para a gente poder dar uma ideia, pelo menos. Vamos lá, se a gente consegue a imagem da torre. Para a gente poder ter uma ideia, tá bom? Tem várias. Isso aí. Então, essa aí era uma das, tá? Essa era uma das, mas tem vários modelos, tá bom? Vários modelos. Tem até de caracol, tá? Caracol. Aquela que vai arredondando, tá bom? Então, isso daqui, chamado zigurates também. Então, esse zigurate, cada cidade-estado tinha o seu zigurate. Nas medidas, no que ele queria o maior de todos os zigurates. Então, ele queria mostrar que o Deus dele, os deuses dele, vamos dizer assim, eram maiores também que os deuses dos outros. Porque cada cidade tinha o seu zigurate, cada cidade tinha sua torre. Mas lá onde ele queria colocar, lá em Babel, ele queria a maior de todas. E a maior de todas. Vamos ficar famosos, nós vamos colocar o nome do nosso Deus, nós vamos fazer com que os outros venham aqui adorar o nosso Deus, tanto pela força, tanto porque nosso Deus é melhor mesmo que os outros, o nosso nome é mais forte, nós somos os mais ricos, nós somos os mais poderosos, e quem não topar, a gente passa a espada no barrigão. Então ele tinha essa ideia aí. Então essa aqui era um lugar político, era um lugar comércio, para você ter uma ideia. Era um lugar também de decisões, né, de leis, e principalmente o maior de todos, lá em cima, o menor, mas está em cima sobre todos, aí sim era o templo. Era um templo, tá bom? Era o lugar aí onde era adorado os deuses. Então, aqui no nosso desenho, eu escolhi essa, mas tem outros modelos, tá certo? Aí estava aí, e a coisa estava dando certo, a coisa estava bombando, todo mundo trabalhando todo vapor. Só que Deus é Deus, né? Então vamos lá. Vou pedir aqui. Boa noite, Aline, tudo bem? Oi, Aline. Boa noite. Oi. Lê para nós aí o verso 5.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então desceu o Senhor. Nessa palavra desceu quer dizer, pode ser até uma ideia daquela que nós vamos ver depois de Abraão, os anjos dele, pessoas realmente em carne e osso e tal, que poderia ser. Tá. Então Deus aqui não deixou a coisa fluir. Só para lembrar, só para lembrar, voltar um pouquinho da torre. Eles não espalharam, concentração do governo, poder, fama, glória própria, né? Esses zigurates, né? Então, eles também tinham todo o caráter, tinham algo interessante, eu não comentei, desculpe. Tinha uma base dele que era uma escola. Isso é muito interessante. Que era uma escola. E para ser professor nessa escola, o cara tinha que ser o cara, porque ele tinha que ser um escriba. E para ser um escriba, ele não fazia outra coisa na vida, né? Então, aqui havia uma elite. Aqui, então, elitizava uma partezinha do povo, alfabetizado na língua deles, né? E aqui era geometria, matemática, arquitetura, a cultura deles, a religiosidade deles e administração. Então, esses zigurates concentravam tudo isso. Só para ter uma ideia, será que os caras estavam querendo armar realmente alguma coisa? Será que você acha? Muita gente acha que Noé... A gente já estudou isso de Noé, não foi? O cara era arquiteto, navegador, matemático, nutricionista, zootecnista, pregador, não era tudo isso aí? Então, a gente não pode, só porque é de outra religião, de religião falsa, não é não. Essas pessoas são espertas, né? Esses tipos de pessoas são muito, muito, muito espertos, conseguem fazer muita coisa mirabolante mesmo, coisa que realmente, entre aspas, né? Por que não usa para coisa boa? Né? Não, mas usa justamente para afrontar a Deus, lembrando, né? Então tá bom. Por gentileza, Aline, novamente, vai lá. Lê o versículo de novo, por gentileza. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, nada passa dos olhos do Senhor. Continue. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Então vamos devagarinho. Desculpa, você está certo, eu estou errado. Eu estou atropelando você. Eis que o povo é um. Eis que o povo é um. O que quer dizer isso? Eles estavam firmemente confiados nessas... Você pode imaginar que Sidney era um cara de discurso. Ele não era um que gaguejar para falar, não. Se ele gaguejar, pelo menos ele mandava bem. Porque para o povo todo ficar unido, então o negócio era forte. A ideia, todo mundo comprou a ideia. Estavam todos lá. Então o povo era um. Então vamos lá, ó. O Senhor, continua a leitura, que eu te atrapalhei. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Então ficava fácil fazer um governo central, ficava fácil dominar, isso eu já falei, beleza, continue. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo, o que eles intentarem fazer. Então, Deus já sabia, falou, se não fizer alguma coisa, o negócio vai pegar, vai desandar, vai dar um negócio realmente, né, vai ser um rolo compressor. Agora, o 7. Vai. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Tá. Aqui, vamos juntos. Vamos na conjugação dos verbos. Desçamos e confundamos. Né? O João Maranhão está doido para falar comigo aqui, eu vou perguntar para ele então. Meu querido, desçamos e confundamos. Na conjugação do verbo. O que a gente pode extrair de desçamos e confundamos? Muito facinho essa, esse professor não pode, cara. Esse professor é uma benção, ele faz cada perguntinha. Isso é... A trindade. Plural? Eu ia perguntar se isso é plural. Plural.
Então vamos lá. Quem que está aqui? Vai lá, João, explica para nós, ajuda a gente. Já desde eu aprendo que desde o início da Bíblia, desde Gênesis, já a Bíblia já quer nos ensinar que é um único Deus, mas tem as 3 pessoas, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Esse desçamos e confundamos. Eu vou voltar lá no Gênesis capítulo 1, espera aí que eu vou ler para vocês, e verso muito legal, que dá uma coisa bacana de estudar, 26, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos. Então, os 3 estavam aí juntos, correto? Façamos, desçamos, confundamos a ação de Deus. Então, por mais que os seres humanos, né, sejam pessoas odiáveis pelos que eles fazem contra Deus, nada do que eles fazem passa sem o olho de Deus, né? Nada passa sem Deus saber o que está sendo feito. Então, esse desçamos e confundamos é a ação da Trindade, como muito bem explicado pelo João Maranhão, né? E se eu não pergunto para ele, acho que ele ia mandar uma mensagem. Por que você... Essa eu sabia! Né? Então, tá bom. Então, a gente vê aqui a ideia, né, da ação de Deus. Você percebe aqui que dessa vez Deus agiu na onde? Aonde que falou assim? Aonde que Deus ia agir? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, a fala deles, o idioma deles, a linguagem deles. Então você percebe que Deus não os matou. Deus falou, não, dessa vez não, né? E Deus, então, ele vai e quebra no meio. Porque quando as pessoas não se entendem, é muito ruim. Você pergunta para mim, Silvio, qual os dias ruins da tua vida? É quando eu discuto com a minha esposa. Eu me desentendo. E estamos falando o português. O desentendimento, o não concordar. Isso traz um mal, um veneno para o casamento, isso traz uma contaminação para a família tão grande que vai para o serviço, que vai para a igreja, que vai para os vizinhos esses pensamentos e essas falas, e aquilo fica ruim. Talvez já aconteceu, você nunca viu uma pessoa, mas uma outra pessoa falou tão mal daquela outra, que você nunca sabe quem é, nunca viu, que dali a pouquinho você tá, nossa, mas aquela pessoa é o capeta, só pode, de tão ruim, mas que maldade, você não conhece a pessoa. O desentendimento que houve entre aquelas duas é tamanho que, quando chega para você, né, o elemento X da questão, ele está andando de braço dado com o demo. Porque o desentendimento causa tristeza, causa lágrima, causa morte, olha, 70% dos problemas das grandes empresas, das médias empresas, né, até falta de comunicação, má comunicação. Né? Então, aqui Deus falou, eu vou dar no meio deles. O que faz eles ficarem mais juntos, o quê? A fala, a língua, um só idioma, um jeito só de falar. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a linguagem do outro. Cara, você já entendeu? Alguém já entendeu, já estudou outro idioma realmente? E parou? Ou foi só eu, lá na escola, que estudou inglês? Olha pra você ter uma ideia, aqui pelo menos no Paraná. Fiz o curso de inglês também. E você sabe falar inglês fluentemente? Fluentemente, não. Comecei até a querer ser professora, tudo, mas não deu certo. Não deu certo. Muito difícil. Eu falei, caramba, eu fico estudando, e não entendo, né? É tão ruim, eu me sinto até humilhado. Eu não entende. Aí, quando vem algum americano aqui em Cornélio, eu tento arranhar alguma coisa. É muito ruim, né? É muito ruim. Então, aqui eles tinham uma tarefa. Eles tinham uma missão, eles estavam com um querer, e não se entendiam mais, né? Não davam mais ouvido. O que aconteceu? Diz Ardio, obrigado pela leitura, o Senhor os dispersou dali,
da superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, porque não tinha mais comunicação. Não tem mais. Por isso que a Bíblia ensina, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, na mesma fé, no mesmo raciocínio, no mesmo batismo, na mesma igreja, a mesma palavra, o mesmo Espírito, os mesmos ensinamentos. Então, ali, quando isso acontece nas nossas igrejas, nós crescemos, a palavra de Deus cresce, né? E aqui, aconteceu que aquela confusão das línguas, também chamada essa história aqui de confusão, Babel também tem uma das suas traduções de confusão, todo tipo de coisa ruim, né? O Senhor os dissipou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Eles iam, né, construir aquela torre por orgulho próprio, por fama, para ficar, né, com o nome na história. E eu quero chamar a atenção que com isso, com essa torre pronta, o que iria acontecer? Eu vou relembrar. As outras cidades-estados, eu não falei que elas tinham suas torres e não tinham seus deuses? O que ele queria aqui? Ele queria o ecumenismo também, porque ali ele queria que todas as pessoas das outras também viessem ali, viessem adorar ali, né? E algo assim está acontecendo, está havendo um crescimento ecumênico, e não quero falar isso agora, mas só para você ter uma ideia, a gente tem que ficar no Senhor para a gente ter sabedoria para lidar com a situação que está acontecendo. Tá? Chamou-lhe, por isso, o nome Babel, que vem a história da confusão, aquilo que não dá certo, e depois, mais para frente, esse nome Babel, esse Babel, ele tem a ideia de coisas que não prestam, coisas que vai contra Deus, de sacrifícios, idolatria, coisa que vai afronta Deus, tá certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Chamou-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dissipou por toda a superfície da terra. Aí a vontade de Deus foi feita. Porque não era para espalhar? Não era para ir para encher a terra? Não era uma ideia de Deus isso? Então aí sim, depois que levou uma lambada dessa, aí cada um foi com sua própria língua, com seu próprio idioma, se entendendo, se espalhando. Aí vem a geração de Sem. Aí destaca na leitura da Bíblia a geração de Sem, aonde nós vimos que saiu Éber, da região, da onde são chamados hebreus, aí no versículo 15, tá certo? E vou ler aqui o versículo 15, então. Viveu Salá, que é descendente de Sem, tá? 30 anos gerou Éber, e depois que gerou Éber, viveu Salá, 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg, e depois que gerou Peleg, viveu Éber 430 anos, gerou filhos e filhas. Isso se repete, filhos e filhas. Aí onde eu quero chegar aqui, ó, no verso descendente de Sem, tá bom? Verso 22. Se puder colocar também, o Daniel, sei que você coloca, né? Verso 22. Tá. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Nós já vamos ver depois lá também. Tá? E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Então, esse Naor teve a sua prole. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Estava muito velho. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão. Aí que é o nosso personagem, que nós vamos estudar mais para frente, tá? Logo no capítulo 12 a gente vai ver, não hoje, tá? Hoje nós vamos terminar só esse pedaço aqui. Gerou Tera, viveu Naor e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou Abrão. Ó, a gente está tão acostumado a falar Abraão, que eu vou ser sincero para vocês, eu tenho dificuldade de falar Abrão. Eu falo Abraão, de tanto que fala Abraão, né? Mas será que é só eu? Bom, tudo bem. Eu tenho dificuldade. E gerou Abrão. Aí, tá vendo? Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Aí eu parei, eu quero chamar para vocês o seguinte, aqui. Isso. Tá. Verso. Tá bom. Aqui no capítulo
capítulo 22 de Gênesis. Vamos lá. Capítulo 22 de Gênesis. Vamos ver o que a gente vai... Capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22? É isso, capítulo 22, verso 22, é isso mesmo. Tá. Eu vou ler o 23, eu só vou ler para vocês. Gênesis, capítulo 22, 23. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão, que já tinha trocado para você entender a história depois da união das famílias, tá? Capítulo 24 de Gênesis é um capítulo que eu gosto muito mesmo, que eu quero conhecer esse servo de Abraão, que o cara para mim, o cara é demais. O que ele fez, como ele agiu, depois nós vamos ver depois, eu gosto muito. Capítulo 24, verso 15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, que nós vemos lá, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Então, você vê aqui que a Bíblia, quando você lê, dá para se entender, você vai entender melhor. De onde saiu aquele povo? Como é que se formou aqueles casamentos? Da onde saíram as 12 tribos? Como é que foi Abraão? Quando você começa a ler, as peças vão se ajuntando. Aí você vai ter o seu conhecimento, você vai entender melhor, você vai dominar melhor as escrituras bíblicas, com a inspiração do Espírito Santo, com o seu derramar aqui nas escrituras. Por que eu parei, fugir um pouquinho? Para mostrar para vocês a importância da leitura, porque aí você vai entender aonde estava tal lugar, aonde que ficava tal lugar, aonde que, daquela família, por que Abrão, aqui na história que ele mandou o filho dele, por que ele não queria que o filho dele casasse? Então, nós vamos ver depois. Você já estou adiantando para que você perceba que não é difícil você entender essas histórias. E depois que você entender, você conheceu isso daqui, aí você vai ficar muito mais afiado nos seus estudos, você vai ter muito mais conteúdo para ensinar para as pessoas, você vai dominar isso aqui belamente. Não tenha dúvida disso, tá? Destaquei aqui um pouquinho, nós vamos estudar. Se você, não entendi ainda, senhor. Não, calma, nós vamos. Se você não pegou o que eu peguei, não apresentei, eu só pincelei aqui, depois nós vamos ver passo a passo, versículo a versículo, para ficar melhor. Só quero dizer que essas pessoas aqui, essa geração, essa de Sem, foi a geração da qual saiu, depois mais para frente, as 12 tribos, das 12 tribos, o povo lá do Egito, que atravessou o deserto, dessa saiu as Escrituras Santas e o nosso Senhor Jesus. Beleza? Continuando aqui, voltando então. Tá? Verso 26. Kessia, tudo bem aí, Kessia? Oi? A Kessia está aí? Oi, tô sim. Então, lê para nós aí o verso 26. 11:26? 11:26. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e Arã. Olha esses nomes, a gente vai ver depois. Continue, por favor. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Agora você já sabe da onde vem o Naor lá que eu li, entendeu? Da onde está a história. Por quê? Tá? Fica mais fácil agora. O Ló, o nosso camarada, vamos dizer assim, o cristão mundano. O Ló, ele traz uma ideia desse aqui, assim. A gente vai pincelar ele também. Continue. Ô, Silvio. Oi. No versículo 22 está escrito assim, Serug gerou a Naor. No 23, depois do nascimento de Naor, Serug viveu tantos anos. No 24, Naor gerou a Terá. E Terá depois gerou Abrão. Então, o avô de Abrão chamava Naor também. Ele teve um irmão, né? Isso, e um avô, né? Isso, tá. É repetido os nomes. Como Ananias se repete muito, como tem outros nomes, tem dois caras que também da mesma família tem o mesmo nome,
Então, isso também tem. É nomes repetidos. Boa, para que não se confunda. Tinha o mesmo nome do vô. Aliás, eu tenho o nome do meu pai. Meu pai também chamava Silvio, só que no meu nome tem Júnior, né? E não sou chamado de Júnior, né? Não é do costume. Mas tudo bem. Vamos lá, você entendeu. Vamos lá, continua a leitura. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Caldeus, você lembra agora onde é que fica? Você sabe agora qual região? Lembra lá a Caldeia, que eu mostrei no mapa? Então vamos lá. Continue. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Isso, então você vê que são os parentes. Tá, vamos lá. Continue. E Sarai foi fértil, foi estéril, não tinha filhos. Uhum. Continue. E tomou Terá Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Ah, tá. Então agora, vamos imaginar o mapa. Volta para o mapa, ficar mais fácil, Daniel. O mapa lá, aquele mapa que eu até que eu pedi para aumentar. Vai lá. Isso. Volta aquele do arco. Tá. Tem um mapa que já passou aqui, é bem clarinho, ele tem até um marco. Vamos ver se a gente consegue achar ele. Volta, vamos ver. Ver se a gente acha. Não, é lá. Tá. Tá. Não, o outro. Vai para frente. Vamos ver se a gente vai ficar melhor, né, o entendimento. Tá, tá. Aí volta. Aquele um. Não, aquele que tem mais nomes. Acabou de passar. Passou rapidinho. O que tem mais nomes. Então, só voltar. Volta. Vai. Aí. Tá. Isso. Volta um atrás. Não, passou. Aí. Pronto. Então, nós lemos aqui, e saiu com ele de Ur dos Caldeus. Então, na ponta, mais ou menos, onde está Suzã. Vocês conseguem enxergar Suzã ali? Dá para aumentar um pouquinho, irmão? Dá um zoom no Suzã? Isso, saiu dessa parte. Abraão saiu daí que nós vamos ver. Fez esse arco. Agora tenta lá buscar o mar Mediterrâneo. Isso, a beiradinha aí. Pronto, essa aí, tá aí. Então, ele fez essa viagem. Aqui está dizendo, ó. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. A terra de Canaã, a princípio mesmo, era ali de baixo, perto do Egito, até lá de onde ele saiu. Depois nós vamos ver isso aí. Aí ficou só esse pedacinho de Tabíbio, Sidom, Tiro, Jerusalém, tá? Onde ficaram. Havendo Tera vivido 200 anos, 205 anos, ao todo, morreu em Ará. Então, essas cidades, esses lugares aí, tem um outro mapa? Vamos ver, agora pode ir, vamos ver se a gente... Isso, parou. Ah, agora está hoje, né? Hoje, onde é hoje a terra de Canaã. Então, para um pouquinho aí, deixa aí. Vamos voltar para o nosso texto para a gente finalizar essa parte. Então, tá bom. Então, essa linhagem aqui, nessa leitura que nós fizemos de nomes, é bom que a gente leia, porque quando nós entramos no nome dos patriarcas, aí você já vai ter um convívio, você já sabe quem é pai de quem, você sabe aonde que saiu, aonde que morou, com quem era casado, porque aqui está a raiz genética, a árvore genealógica do povo de Deus. Beleza? Então tá bom. Então, resumido aqui, queridos, vou fazer igual o pastor João. Agora é minha vez! 3 minutos para tomar água, para ir no banheiro, e a gente vai voltar aqui, beleza? Vamos lá. Deixa esse mapa aí, irmão. Pode deixar. Aquele mapa lá, isso.
Beleza, pessoal? Estão por aí? Alguém? Retornou? Sim. Quem mais aí retornou? Eu já vou fazer. Então vamos lá. Vamos devagar aqui. Tá. Esse aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma chamada aqui para a gente controlar. O Alex. O Alex estava na aula, fez não saiu ainda, né? Aline estava. Presente. Beleza. Aurelino, já retornou? Presente. Beleza. A Brenda? Presente. Ótimo. A Caroline? Presente. Tá bom. Você não estava na aula passada, né? Não, não estava. Tá. Tudo bem. Cassinha? Não voltou ainda, mas ela estava aí, né? Davi? Tô aqui, tio. Beleza, meu querido. Tudo bem. A Gabriela? Presente, Silvio. Presente. João Maranho? Presente. Tá. A Kessia? Fez até a leitura, né, Kessia? Solange de Sá? Não tá? Não. Tá. A Fernanda? Presente. Tá joia. Essa Vitória tem participado, pessoal? Não? Ela deu um perdido na gente? Gente, doido, viu? Ronaldo tá aí. Tá. Presente. O Vanderlei? Ele não deu um perdido de nós, não, né? Ele tá ainda, né? Ele tá participando das outras aulas? Tá? Então tá bom. Beleza. Tá. Eu quero só mostrar esse mapinha para a gente depois mudar a outra parte da aula ali. Então, voltando ao mapa, tem alguém... o Alex está com a companhia de alguma secretária aí, Alex? Oi? Ela faz a aula também escondida todo dia. Ela faz... fala o nome dela, apresenta quem ela é aí, Alex. Apresenta e fala seu nome. Milena. Fala mais alto. Milena. Milena. A Milena, é a Milena. Para quem não sabe, essa é a Milena, a filhinha do Alex. E a família vai aumentar, né, Alex? Vai aumentar. Vai aumentar. Para quem não sabe, aí a família vai aumentar. Mais uns 4 meses aí. Parabéns, Fernanda. Isso aí. Obrigada. É isso aí, tá joia. Tá bom, isso é ótimo. Então, voltando aqui para o nosso mapa, meus amores. Aqui, ó, tem uma partezinha que nós vamos, onde aconteceu mais a história. Esse mapa é o mapa do mundo do Velho Testamento e é onde hoje tá os nomes aí. Então, da direita. Quando eu falar direita, você também entende direita, Golfo Pérsico? Tá na direita para vocês? Na direita da telinha de vocês? Sim. Tá? O Golfo Pérsico? Isso. O Golfo Pérsico, o Kuwait, aonde é hoje, lembra lá a parte de Suzã, Babilônia, aquele pedaço todo aí. Tá. Esse Golfo Pérsico, ele ficou sempre estudado, sempre fala nas histórias, sempre tá aí. Mas alguns anos atrás, talvez aqui pela idade, né? Então, da minha idade, essa foi uma das, se eu não me engano, vamos dizer assim, a primeira guerra transmitida ao vivo. O mundo, de certa maneira, não conhecia a CNN. Eu lembro que estava acontecendo um jogo no domingo de tarde e o Galvão Bueno falou, eu como jornalista não gostei de dar essa notícia, mas infelizmente nós já temos imagens da Guerra do Golfo, a imagem transmitida da CNN. Quem é que lembra? Quem é dessa época? A Gabriela? Você sabe disso que eu estou falando? Essa guerra por causa do petróleo, aquele negócio todo, o Saddam Hussein, aquele negócio todo, né? A transmissão da guerra, o repórter estava deitado na proa do navio, o que estava narrando,
o cinegrafista deitado, mostrando os lançamentos dos mísseis americanos nesse golfo, aí no Kuwait, né? Então, uma coisa horrível, uma coisa terrível. Então, esse lugar onde aconteceu as histórias da Bíblia, tá? Nesse lugar existe até hoje aí, o Golfo Pérsico, o Kuwait, aí o Saddam Hussein, aquela parte que ele foi derrubado, aquele negócio todo, o petróleo, que ainda é o que movimenta o mundo, estão saindo do Golfo Pérsico, passando, atravessando a nado aí no peito o rio Eufrates, o rio Tigre, tem o Iraque, o Iraque e o Irã, eles se amam, né? Eles são assim, uns povos apaixonados mesmo, né? Então tem por aí. Aí indo agora, acompanhando esse arco para o lado esquerdo, tem a Síria, olha aí, tem a Síria, o Líbano, que é a parte de cima de Israel hoje, tá? Israel fica um pouquinho mais para baixo, a Jordânia, aí tem ali já um pedacinho do Mar Vermelho, tá? E o Rio Nilo. Então a gente sempre vai estar arranhando esse mapa. Esses lugares estão até hoje, né, onde aconteceu, hoje, onde é hoje, os nomes dos lugares, as capitais, as cidades. Tá tendo, infelizmente, está tendo, como é que fala? Ataque de Israel, os palestinos estão atacando Israel, não é isso? Ainda hoje tem cenas, né? Já tem. Esse fim de semana teve um ataque. Isso, infelizmente, pessoas já morreram. Então, para você ver, né? Estudando a Bíblia, você vai entender um pouco mais, né? De certa maneira, ainda tem os israelitas contra os cananeus, os filisteus, tá por aí. A grosso modo, tá? A grosso modo, tá bom? Beleza. Vamos terminar o mapa mais um pouquinho? Isso, então aí você localiza melhor. Dá um zoom, meu irmão, Daniel, lá em Israel, lá Turquia, Iraque, esse aí, que fica onde isso aí. Então tá bom. Então para você ter uma ideia o que é hoje a história bíblica, onde está o Iraque, Bagdá, né? Onde está ali vai um pouquinho para a esquerda, irmão, o nosso mapa. Isso, tá ali, ó, Chipre, Síria, Líbano, tudo ligadinho, tudo, ó, Israel com todos os países, os nomes dos países e as suas capitais, beleza? Então, onde aconteceu a nossa história, onde depois, mais para frente, nós vamos perambular por esses lugares aí. Eu tenho aqui, vamos juntos fazer o seguinte. O que dificulta um pouquinho. Alguém imprimiu a apostila de hoje que eu mandei ontem? Imprimiu? Sim. Entendeu? Beleza? Aqui. A gente pode começar aqui um pouquinho. Eu não quero ir muito. Na próxima aula a gente vai terminar. Vamos começar aqui, primeiro para dar uma ideia. Vou comentar alguma coisa aqui. E depois, na aula que vem, a gente passa isso a limpo, todo mundo junto. Pode ser? E depois a gente vê o que a gente vai continuar fazendo, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos tirar alguma coisa aqui. Introdução. Isso, Daniel. Tem como dar um zoom, Daniel, nisso aí? Não. Tem alguém que não consegue enxergar na tela? Com dificuldade? Tem alguém que tem dificuldade de enxergar? Por isso fica... na verdade, eu gosto de ler na tela igual o tamanho da letra de Gênesis, está escrito lá, sabe? Eu gosto daquele tamanho de letra lá, tá? Eu não enxergo na tela não, mas eu tô com a apostila aqui. Você não enxerga? Não. Vixe, não? De jeito nenhum. Não? Você já foi fazer o exame? Você usa óculos, né? Usa, que eu tô sem óculos, tá lá na sala. Se você pegar um óculos, um pouquinho mais daqueles grossos aqui do lado preto, sabe aqueles óculos mais redondinho? Não o meu, nem o do João Maranhão, porque o do nosso é muito bonito, sabe? E o seu vai ser redondo, de grosso aqui do lado. Aí você, com essa barba, você ressuscitou o Enéas. Quem não sabe quem é o Enéas, vê no Google. Vamos lá. Misericórdia. Depois dessa ele vai querer até ir embora. Babel é um nome que veio a significar confusão em hebraico. Ilustra a rebeldia da humanidade contra Deus, havendo sido instruídos a encher a terra. Não quiseram, né? Cerca de um século após o dilúvio, os descendentes de Noé partiram para o ocidente. Instalaram-se em uma planície, conhecida como Sinear, entre os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia. Você viu, fica fácil agora. E decidiram construir uma cidade, uma torre até aos céus, nós já vimos o porquê, a vaidade, famoso e tal, para tornar esses cérebros, né? E
e evitar que fosse espalhado por toda a terra, que era o contrário que Deus queria. A Torre de Babel. Esta parte da Escritura faz um comentário de Gênesis 10, 8 e 10, que nós já vimos, da mesma forma que Gênesis 10 explica que realmente era o líder em Babel. Vamos observar mais de perto a Nimrud, e depois então faremos exposição dos versículos. Nimrud. O nome não dá, né, cara? O nome Nimrud significa rebelde. O bicho era ruim no sangue, velho. Ele foi o primeiro homem que realmente organizou uma rebelião contra Deus. Uma coisa organizada, né? Não foi só uma cidade, foi vários, como nós já vimos. Ele conseguiu unir essa turma. Ele aparentemente foi influenciado por seu pai Cush, que ele deu este nome. Foi um homem poderoso, ou líder na terra. Ele foi o mais valente, forte, né, dos outros homens. Por isso que se diz valente como, entendeu? Então nós vamos, essa apostila aqui, a gente vai completar na próxima aula. Eu quero só ler, para a próxima aula não ser tão, a gente não ficar tanto patinando nessa aqui. O zigurate, isso, tá aqui, ó. Levanta, sobe um pouquinho mais a tela. Isso, o zigurate também, esse nome dessas torres. O zigurate é uma forma de templo, como nós vimos, criada pelos sumérios e comum para os babilônios, os assírios, pertinente à época do antigo vale da Mesopotâmia, e construído na forma de pirâmides terraplanadas. O formato era de vários andares construídos, um sobre o outro, com o diferencial de cada andar superior, né, era menor que o do inferior, sobre o qual foi construído. As plataformas poderiam ser retangulares, ovais, quadradas, e o seu número variava de 2 a 7. Dele queria ser mais. Nesta época, Sem ainda estava vivo, e deve ter ficado espantado com essa rebelião, por ela ter ocorrido logo após o dilúvio. Esses povos, no entanto, se rebelaram contra Deus, quando desejaram fazer uma torre, fazer um nome para eles. Vindo à planície de Siniar, eles construíram uma grande e bonita cidade. Essa cidade foi conhecida mais tarde como Babilônia. Nessa cidade, eles começaram a construir uma grande torre, que seria o templo religioso, falei sobre isso aí, né, e um lugar de adoração, que o Nimrud queria, né, o ecumenismo queria impor ali sobre os outros. A intenção era que ali fosse um centro de política e da união religiosa. Estes templos todos são chamados de zigurate, nos templos, versos 5 e 7. Deus notou o progresso e a intenção destes homens maus. Deus se recusou a permitir a construção, fazendo com que a comunicação fosse inviável, confundindo e dividindo as línguas existentes. Com isso, conseguiu a dispersão do povo por toda a terra. Depois a gente vai completar isso aí. Então, pessoal, quem tem dificuldade de fazer a impressão? Tem alguém que tem dificuldade de fazer a impressão? Não só dessa apostila, mas das outras, pedacinhos, das folhas? Você falou assim, eu não tenho impressora em casa, eu tenho que pagar e tal. Eu só queria saber, porque aí eu vou compreender a dificuldade e não vou ficar, né, se puder, não ficar aqui cobrando. Eu não tenho e ainda não consegui imprimir, eu tento copiar a maioria. Tá. Você está copiando a mão? Sim. Tá. Eu vou dizer uma coisa para você, Aline. Eu tenho um método de estudos. Eu copio e eu escrevo os meus estudos. Se eu não escrever o que eu aprendo, o que eu estudo, eu digo para você que eu fico patinando. Cada um tem uma forma de aprendizagem. Eu prefiro também. Se eu for no culto, eu vou no culto, o pastor está pregando, eu anoto. Eu tenho esse negócio de anotar comigo, porque eu aprendo melhor. Eu ouço a pessoa, aí 2 vezes no mínimo, porque eu estou ouvindo e eu estou escrevendo e eu estou lendo. Isso me ajuda muito, tá? Tá certo que essa impressão ajuda demais e tal, mas continue que fica mais gravado, né? Fica mais na memória. Meus queridos, eu acho que nós já estamos para terminar, beleza? Então, na aula que vem, eu pretendo fazer o seguinte com vocês. Eu pretendo fazer um aulão de tudo que nós vimos, para depois a gente fazer uma avaliação. Pode ser? Vocês gostariam? Porque eu quero devagar, não quero forçar, quero que vocês
tenham oportunidades de fazer leituras, fazer alguma pergunta. A gente vai relembrar um pouquinho tudo que nós estudamos, aí depois nós vamos tentar fazer uma avaliação, uma coisa, não é uma coisa de prova que vai reprovar, não é isso, pelo menos eu preciso saber alguma de vocês, da parte de vocês, como é que está sendo a aula, como é que vocês estão assimilando o aprendizagem. Pode ser assim? Eu não quero impor as coisas, eu gostaria que vocês concordassem, que vocês tivessem a palavra do sim, aí eu já ficaria bem melhor para fazer isso. Uma coisa mais leve, que vocês estejam acompanhando junto, não quero impor muitas coisas, né? Porque eu me sinto melhor quando vocês gostam, quando vocês topam, concordam, quando vocês estão agindo. Alguém falou sim aí? Ah, até ela também quer fazer. Vou dar uma prova para ela, viu? Não uma provinha. Você estava falando as coisas ali, ela estava falando, ela estava respondendo. Participativa. Ela então, participa de todas as aulas, Silvio. Então, tá bom. Pessoal, agradeço muito obrigado. Vamos orar? Vamos nessa. Papai do céu, quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. É só um privilégio que eu tenho aqui junto com esses que são teus filhos, que são teus servos, que são aqueles, ó Senhor, que querem aprender da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu espero em ti que não só nessa aula nossa, mas as demais matérias, eles também se empenhem, tenham alegria, que eles sorriem, que se sintam importantes, que eles sintam, Senhor, que são realmente, ó Pai, eles são também o alvo do nosso amor aqui no seminário, que eles vençam, Senhor, esse tempo de estudo na vida deles. É um processo que só começou, só deu um fiapinho, Pai. Então, dê forças, ânimo, sabedoria, unção, livramento do mal, que eles suportem, Senhor, tudo que eles passam da carga do dia, as pressões, as tarefas, as atividades, Senhor, que cada um tem como marido, como esposo, como filho, com todas as coisas da casa, com o sustento, com tudo que compõe o casamento, com tudo que os solteiros, Senhor, aproveitem bem essa uma fase muito boa de estudo, que eles valorizem, que o Teu Espírito Santo mostre isso a eles, ó Pai. Que o que eles fizerem aqui, Senhor, é de um grande valor, Pai, espiritual. E eu peço para que eles aprendam, Senhor, que eles aprendam mais do que nós, que eles possam até, Senhor, nos ensinar mesmo, que a ideia é essa, formar professores, formar campeões mesmo, Pai. Essa é uma das ideias do seminário. Então, Pai, que o Senhor possa abençoá-los se estiverem doentes, tiverem, Senhor, com condições ruins em casa, coisas que estão acontecendo, pessoas doentes em casa, uma situação dessa maneira, ou algum problema sério, Pai, no serviço, alguma coisa, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre, que o Senhor cure, que o Senhor coloque a mão, que o Senhor envie os teus anjos, os teus servos, para abençoar, Pai, esses alunos, para eles continuarem, Pai, aprendendo a Tua Santa Palavra. No nome santo do Senhor Jesus, nós fazemos essa oração. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez. Amém. Muito obrigado.